um velório com caixão lacrado, uma certidão de óbito assinada às pressas, e 10 anos depois, uma mulher que sabia demais sobre a vida de um viúvo, porque ela era a esposa morta. Esta é a história de Marta Silva dos Santos, uma mulher de 38 anos que, em setembro de 1988, desapareceu nas águas turvas da praia de Icaraí, no litoral de Capuí, Ceará. Sua família chorou, seu marido ficou viúvo, seus filhos ficaram órfãos, mas Marta não morreu. Ela forjou o próprio afogamento, deixou para trás um carro abandonado, um par de chinelos na areia e uma carta de despedida que dizia apenas: "Perdoem-me, não suporto mais." E então, anos depois, ela voltou. Não como Marta, mas como tia Clara, uma parente distante que ninguém lembrava de ter conhecido. Bem-vindo ao canal Histórias que a Família Esconde. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está ouvindo este caso. Queremos saber onde as histórias que ninguém conta estão chegando. Para entender o que levou Marta a tomar essa decisão extrema, precisamos voltar ao outono de 1988. O Brasil vivia o primeiro ano da nova Constituição. O Ceará, um dos estados mais pobres do Nordeste, ainda carregava as cicatrizes da Grande Seca de 1979 a 1983. E Capuí, no extremo leste do litoral cearense, era e ainda é uma vila de pescadores. Praias desertas, falésias vermelhas, estradas de terra batida. Era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as notícias corriam mais rápido que o vento e onde uma mulher desaparecida não passava despercebida. Marta Silva dos Santos nasceu em 1950 em Aracati, cidade vizinha a Icapuí. Ela era a filha do meio de uma família de 7 irmãos. Trabalhou desde cedo como costureira, ajudando a mãe viúva a sustentar a casa. Aos 22 anos, em 1972, conheceu Raimundo Ferreira da Costa em uma festa de São João. Ele tinha 26 anos, era dono de uma pequena mercearia e parecia ser um bom partido. Casaram-se 6 meses depois. Tiveram 2 filhos, Pedro, nascido em 1973, e Joana, em 1976. Mas o casamento, que parecia promissor, se transformou aos poucos em uma prisão. Raimundo não batia em Marta. Não havia marcas visíveis, não havia ossos quebrados, mas o abuso estava lá, todos os dias, em cada palavra, em cada olhar. Ele controlava tudo: o dinheiro que ela podia gastar, as roupas que ela podia vestir, as amigas que ela podia visitar. Raimundo dizia que Marta era burra demais para tomar decisões sozinha. Dizia que ela não servia para nada além de cozinhar e cuidar das crianças. Dizia que se ela o deixasse, ninguém mais a quereria. E Marta acreditava. Durante 16 anos, ela engoliu cada humilhação, cada grito. Cada noite em que ele voltava da mercearia tarde, cheirando a cachaça, e a acordava apenas para dizer que ela era uma decepção. Os vizinhos sabiam, a família sabia, mas ninguém falava abertamente. Era 1988. No interior do Ceará, casamento era coisa de Deus. Mulher que reclamava do marido era fresca ou exagerada. Lúcia, a irmã mais nova de Marta, era a única que via a verdade. Ela morava em Fortaleza, trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Geral e visitava Marta sempre que podia. Lúcia viu o olhar vazio da irmã, via o jeito como Marta encolhia os ombros quando Raimundo entrava na sala, via como ela tinha parado de sorrir. E Lúcia não aguentava mais ver aquilo. Foi em agosto de 1988 que tudo mudou. Marta descobriu que Raimundo tinha uma amante, uma mulher mais jovem que trabalhava como balconista em uma loja de tecidos em Aracati. Ela encontrou cartas em que Raimundo dizia coisas que nunca tinha dito a Marta. Palavras doces, promessas. Quando Marta o confrontou, Raimundo riu. Diz que ela não tinha moral para reclamar de nada. Diz que se ela não gostasse, podia ir embora,
mas os filhos ficariam com ele. Marta entrou em desespero. Ela não podia deixar Pedro e Joana, mas também não conseguia mais viver naquela casa. Foi então que Lúcia sugeriu algo impensável. E se você desaparecesse? A conversa aconteceu em uma noite de setembro, na cozinha da casa de Lúcia, em Fortaleza. Marta tinha ido visitar a irmã. As duas ficaram até de madrugada conversando, fumando, chorando. Lúcia plantou a semente. Disse que conhecia histórias de mulheres que tinham sumido, que tinham recomeçado em outras cidades, com outros nomes. Disse que Marta merecia liberdade, que ela merecia viver. E Marta começou a considerar a ideia. O plano levou 3 semanas para ser arquitetado. Seria na praia de Icaraí, uma faixa de areia deserta a 12 quilômetros de Icapuí. Marta deixaria o carro, um Fusca azul de 1979, estacionado perto das dunas. Deixaria os chinelos na beira da água. Deixaria uma carta vaga, sem detalhes. Lúcia a esperaria em uma estrada secundária, a 3 quilômetros dali. Levaria Marta para Fortaleza, e elas esperariam que todos acreditassem que Marta estava morta. Era arriscado, era insano, mas Marta não via outra saída. No dia 18 de setembro de 1988, uma segunda-feira nublada, Marta Silva dos Santos saiu de casa pela última vez como Marta. Ela disse a Raimundo que ia até Aracati comprar linhas para costura. Disse aos filhos que voltaria antes do jantar. Ela nunca voltou. E o que aconteceu naquele dia na praia de Icaraí mudaria para sempre a vida de todos que a conheciam. 18 de setembro de 1988. Segunda-feira, 14 horas e 30 minutos. Marta Silva dos Santos estacionou o Fusca azul de 1979 na beira da estrada que dava acesso à praia de Icaraí. O carro ficou a exatos 47 metros da areia, com as rodas ligeiramente afundadas na terra vermelha do acostamento. O tanque estava pela metade, o rádio desligado, a chave ainda na ignição. Ela desceu do carro, olhou para o mar e começou a caminhar. O plano de Marta e Lúcia era simples, mas precisava parecer real. Cada detalhe importava. Primeiro, o carro. Marta o estacionou em um ponto visível, mas não tão próximo da praia a ponto de chamar atenção imediata. A praia de Icaraí era deserta naquela época do ano, setembro, fora da temporada turística. Poucos pescadores passavam por ali durante a semana. Segundo, os chinelos. Marta usava um par de havaianas rosa, desgastados pelo uso. Ele os deixou lado a lado na areia, a cerca de 15 metros da linha d'água, posicionados de forma natural, como se alguém tivesse tirado para entrar no mar. Terceiro, a carta. Marta a escreveu 3 dias antes, à mão, em uma folha de caderno. Lúcia tinha sido clara. Quanto menos você explicar, melhor. Carta longa gera suspeita. Gente que vai para o mar não deixa testamento. Na região, cartas de despedida eram sempre curtas e vagas. O texto era simples. Perdoem-me. Não suporto mais. Cuidem dos meus filhos. Peço a Deus que entendam. Nenhuma menção a Raimundo. Nenhuma acusação. A carta foi deixada no porta-luvas do Fusca, dobrada dentro de um envelope sem destinatário. E então, Marta caminhou. Ela não entrou no mar, não molhou os pés, apenas seguiu pela praia, paralela à água, até desaparecer atrás de uma formação rochosa, a 800 metros do carro. Ali, escondida das vistas, ela subiu uma trilha íngreme que levava à estrada secundária, onde Lúcia a esperava dentro de um Chevette branco emprestado de uma colega do hospital. Lúcia viu a irmã aparecer no topo da trilha, magra, suada, tremendo. Entrou? Foi tudo o que Lúcia disse. Marta entrou no carro e elas partiram em direção à Fortaleza. O Fusca foi encontrado às 18h45 por um pescador chamado Cícero Alves, que voltava de uma jornada de pesca. Ele estranhou o carro parado, sozinho, sem ninguém por perto. Aproximou-se, viu a chave na ignição, viu a carta. Cícero não sabia ler, mas sabia que aquilo não estava certo. Ele caminhou até a praia. Foi quando viu os chinelos.
Cícero correu até a vila mais próxima e avisou o sargento José Batista, o único policial destacado em Icapuí naquela época. O sargento levou mais 2 homens até a praia. Encontraram o carro, encontraram os chinelos, leram a carta. E imediatamente presumiram o pior. Buscas foram iniciadas ainda na noite de segunda-feira. Pescadores vasculharam a costa com lanternas. Na manhã de terça, 19 de setembro, a Defesa Civil de Aracati foi acionada. Mas a maré estava alta, as correntes fortes, e ninguém tinha visto Marta entrar na água. Raimundo foi informado na manhã de terça. Ele estava na mercearia quando o sargento Batista apareceu, acompanhado do cunhado de Marta, Antônio. Raimundo não chorou, não gritou, apenas ficou em silêncio olhando para a carta que o sargento segurava. Ela fez isso por sua causa, disse Antônio, apontando para Raimundo, mas o sargento interrompeu. Disse que não era hora de acusações, que precisavam encontrar o corpo. 3 dias depois, na manhã de quinta-feira, 21 de setembro, um corpo foi encontrado encalhado em uma praia a 6 quilômetros ao norte de Icaraí. Um pescador de lagosta avistou o corpo entre as pedras, parcialmente coberto por algas. O corpo estava em estado avançado de decomposição, inchado, desfigurado pela água salgada e pelos peixes. O rosto era irreconhecível, não havia impressões digitais legíveis. A pele das mãos tinha se desprendido. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Fortaleza. O legista, na época, Dr. Hélio Nogueira, examinou o cadáver. Anotou: sexo feminino, altura aproximada entre 1,60 e 1,65 metros, idade estimada entre 35 e 45 anos. Causa provável da morte, afogamento. Marta tinha 1,62 metros de altura. Tinha 38 anos. Raimundo foi chamado para fazer o reconhecimento. Ele foi acompanhado por Lúcia, que fingiu desmaiar ao ver o corpo. O legista perguntou se Raimundo reconhecia algum detalhe, uma cicatriz, uma marca, uma joia. Raimundo olhou para a mão esquerda do cadáver. Havia um anel de ouro simples, parcialmente corroído pelo sal. É o anel que dei no casamento. Lúcia, ainda tonta do desmaio encenado, confirmou entre soluços. É o anel da Marta. É ela. O legista hesitou. Anéis de ouro simples eram comuns. Seria prudente esperar por mais evidências. Mas Raimundo insistiu. Queria encerrar aquilo. Não queria prolongar o sofrimento da família. E Lúcia, entre lágrimas falsas, reforçou. Por favor, doutor, deixe a gente enterrar ela em paz. A verdade é que ninguém queria investigar mais a fundo. A polícia de Icapuí era precária. O IML estava sobrecarregado e a família, destruída pela culpa e pela vergonha, só queria esquecer. E assim, em 22 de setembro de 1988, a certidão de óbito de Marta Silva dos Santos foi emitida. Causa da morte, afogamento. Local, praia de Icaraí, Icapuí, Ceará. O velório aconteceu no sábado, 23 de setembro, na casa de Raimundo e Marta. O caixão era de madeira barata, lacrado com pregos. A família disse que era para poupar os filhos do trauma de verem a mãe naquele estado, mas a verdade é que Raimundo não queria que ninguém olhasse muito de perto. Pedro tinha 15 anos, Joana 12. Eles ficaram sentados ao lado do caixão durante horas em silêncio, olhando para aquela caixa de madeira que supostamente continha a mãe deles. Pedro não chorou, Joana não parou de chorar. Lúcia estava lá vestida de preto segurando a mão de Joana. Por dentro, Lúcia estava destruída. Ela sabia que Marta estava viva. Sabia que Marta estava escondida em Fortaleza ouvindo rádio, esperando notícias. Mas Lúcia tinha que fingir, tinha que chorar. Tinha que abraçar os sobrinhos e dizer que a mamãe está com Deus agora. E aquilo a corroeu por dentro. O enterro foi no domingo, cemitério de Icapuí, cova simples, sem lápide, apenas uma cruz de madeira com o nome Marta Silva dos Santos, 1950-1988, pintado à mão. E todos acreditaram que Marta estava morta. Marta passou os primeiros 3 meses escondida no quarto dos fundos da casa de Lúcia, em Fortaleza. Ela não saía, não abria janelas, ouvia o rádio. Mas depois de outubro, as notícias pararam. O caso foi arquivado. Marta Silva dos Santos era oficialmente uma mulher morta. Em dezembro de 1988, Lúcia conseguiu documentos falsos para a irmã através de um conhecido que trabalhava em um cartório irregular em Maracanaú. O nome escolhido foi Clara Ferreira de Souza.
um nome comum, difícil de rastrear. Lúcia foi esperta. Mudou a data de nascimento para 8 de maio de 1950, 3 meses depois da data real de Marta. Se alguém desconfiar, a data diferente vai confundir, ela disse. Mas manteve o nome da mãe, Maria José da Silva, porque era necessário para conseguir certidões secundárias em cartórios do interior. Em janeiro de 1989, Clara mudou-se para Mossoró, Rio Grande do Norte, a 240 quilômetros de Fortaleza. Lúcia conseguiu um emprego para ela como auxiliar de limpeza em uma escola municipal. Clara alugou um quartinho nos fundos de uma pensão e começou de novo. Mas Marta nunca esqueceu Pedro e Joana. Todas as noites antes de dormir, ela rezava por eles. Perguntava a Deus se tinha feito a coisa certa, se eles a odiavam, se eles conseguiriam perdoá-la um dia. Lúcia visitava Marta, agora Clara, uma vez por mês. Levava notícias, contava como Pedro estava crescendo, como Joana estava triste, como Raimundo tinha começado a beber mais. E Marta chorava, porque mesmo livre, ela nunca conseguiu se libertar da culpa. Marta Silva dos Santos estava morta. Clara Ferreira de Souza estava viva. E durante 10 anos, essas duas mulheres, que eram a mesma pessoa, viveram em mundos separados. Mas em 1998, algo mudou. Clara tomou uma decisão que colocaria tudo em risco. Ela decidiu voltar para casa. 10 anos. Uma década inteira se passou entre o velório de Marta Silva dos Santos, em 1988, e o dia em que uma mulher chamada Clara Ferreira de Souza tocou a campainha da casa de Raimundo, em Icapui, no verão de 1998. 10 anos em que Pedro cresceu e se tornou um homem de 25 anos, pescador como o avô. 10 anos em que Joana, agora com 22, trabalhava como professora primária na escola municipal. 10 anos em que Raimundo envelheceu, bebeu e carregou o peso de um luto que ele mesmo nunca entendeu completamente. E durante esses 10 anos, Marta viveu como Clara, mas nunca deixou de ser mãe. Agora ela estava de volta, e o tempo tinha feito seu trabalho cruel. 10 anos de solidão, 10 anos de culpa, 10 anos sem ver os filhos. O sofrimento tinha transformado completamente o rosto de Marta. Não era só a idade, eram as rugas da tristeza, o peso do segredo, a forma como ela tinha aprendido a esconder quem era. Ela não era mais a mulher de 1988. E ninguém, absolutamente ninguém, cogitaria que a morta tivesse voltado, porque mortos não voltam. Depois do enterro de Marta, Raimundo mudou, mas não da forma que a família esperava. Nos primeiros meses ele bebeu, muito. Fechava a mercearia cedo e passava as tardes no boteco de seu Manuel, na vila, bebendo cachaça e falando sozinho. Os vizinhos diziam que repetia a mesma frase: "Ela me deixou por minha culpa." Pedro, com 15 anos, assumiu a responsabilidade da casa. Cuidava de Joana, fazia comida, pagava as contas com o pouco dinheiro que Raimundo deixava e, em silêncio, Pedro passou a odiar o pai, porque ele sabia que Raimundo tinha empurrado a mãe até o limite. Joana idealizou a mãe morta. Guardava as roupas de Marta em uma mala debaixo da cama, conversava com a foto dela no quarto, rezava pedindo a Deus que a mãe estivesse em paz. E Joana nunca perdoou o pai por não ter salvado Marta a tempo. Mas então, em 1991, Raimundo parou de beber. Ele foi internado em uma clínica de recuperação em Fortaleza, paga por Lúcia, que, ironicamente, estava financiando a reabilitação do homem que tinha destruído a vida da própria irmã.
Raimundo passou 6 meses lá. Saiu sóbrio. Voltou para Icapuí. Reabriu a mercearia e tentou ser um pai melhor. Ele nunca foi carinhoso, nunca abraçava, mas parou de gritar, parou de humilhar. E aos poucos, Pedro e Joana começaram a tolerar a presença dele. Raimundo nunca se casou de novo, nunca namorou ninguém publicamente. Diziam na vila que ele tinha virado um homem de bem que carregava o luto com dignidade. Mas Raimundo não carregava culpa. Ele carregava vergonha. Vergonha de que todos soubessem que Marta tinha preferido o mar a ficar com ele. E foi essa vergonha que o fez vulnerável. Em março de 1998, Lúcia foi diagnosticada com câncer de mama. Estágio avançado. Os médicos deram 6 meses de vida. Lúcia ligou para Marta, agora Clara, em Mossoró. Contou a notícia e pela primeira vez em 10 anos, Lúcia disse: "Eu não aguento mais guardar esse segredo sozinha." Marta, Clara, pegou o ônibus para Fortaleza no dia seguinte. Passou 3 semanas cuidando de Lúcia no hospital. E foi ali, naquele quarto de hospital que cheirava a desinfetante e morte, que Lúcia disse: "Eles precisam saber. Pedro e Joana, eles têm direito de saber que a mãe deles está viva." Marta chorou. Disse que não podia, que era tarde demais, que os filhos a odiariam. Mas Lúcia insistiu: "Você tem que voltar, nem que seja para vê-los de longe, nem que seja para saber se eles estão bem." E foi assim que Marta tomou a decisão mais perigosa da vida dela: voltar para Icapuí, mas não como Marta, como tia Clara. O plano foi arquitetado por Lúcia e Marta em abril de 1998. Lúcia ligou para Raimundo. Disse que tinha uma prima distante, Clara Ferreira de Souza, que morava no Rio Grande do Norte e estava passando por dificuldades. Clara tinha perdido o emprego. Não tinha família. Lúcia, que estava doente, perguntou se Raimundo poderia dar abrigo temporário a Clara. Em troca, Clara ajudaria com a casa. Raimundo hesitou, mas Lúcia insistiu. Disse que seria apenas por alguns meses. E Raimundo aceitou. Em maio de 1998, Clara Ferreira de Souza chegou à casa de Raimundo em Icapuí. Ela tinha 48 anos, 10 anos mais velha do que quando tinha morrido. O cabelo estava curto e tingido de castanho. Ela tinha engordado. Usava óculos, mas por baixo de tudo isso, ela ainda era Marta. Raimundo abriu a porta, olhou para Clara, estendeu a mão. "Bem-vinda, dona Clara. A Lúcia falou da senhora. Entre." Clara apertou a mão dele. Sentiu um arrepio. A mão de Raimundo era a mesma, calejada, fria. "Obrigada pela hospitalidade, seu Raimundo. Não vou dar trabalho, prometo." Pedro e Joana estavam na sala. Pedro agora um homem alto, moreno, com as mesmas feições do avô materno. Joana bonita, de cabelos longos, com os olhos da mãe, os olhos de Marta. Clara olhou para eles e quase desabou. Segurou as lágrimas, forçou um sorriso. "Vocês devem ser Pedro e Joana. A Lúcia fala tanto de vocês." Joana foi educada, mas distante. Pedro apenas acenou com a cabeça. Clara, Marta, foi levada ao quarto de hóspedes, um cômodo pequeno nos fundos da casa. O mesmo cômodo que 10 anos antes tinha sido o quarto de costura de Marta. Quando Clara fechou a porta, ela sentou na cama e chorou em silêncio. Ela estava de volta, na casa onde tinha sido infeliz, na casa onde tinha sido humilhada, mas também na casa onde tinha sido mãe. Nos primeiros dias, Clara foi cuidadosa. Fazia as tarefas da casa. Cozinhava, limpava, conversava pouco. Mas logo começaram os deslizes. O primeiro foi na cozinha. Clara abriu o armário correto, o terceiro da esquerda, e pegou a xícara de porcelana azul que Raimundo sempre usava. Raimundo franziu a testa. "Como a senhora sabia onde estava a xícara?" Clara congelou. Eu vi ontem quando a Joana pegou uma." Raimundo aceitou, mas a desconfiança já tinha sido plantada. O segundo deslize foi com Joana. Clara viu uma foto antiga na estante,
Marta, Pedro e Joana na praia em 1986. Marta estava sorrindo. Joana tinha os braços ao redor do pescoço da mãe. Clara pegou a foto, acariciou o vidro com o dedo e, sem perceber, murmurou: "Minha filha." Joana olhou para Clara por um longo momento. Havia uma familiaridade estranha naquela mulher. Joana saiu sem dizer nada, mas começou a perceber algo estranho. O terceiro deslize foi o mais perigoso. Uma noite, Clara preparou baião de 2, feijão verde com arroz, queijo coalho e carne seca. Quando serviu, Raimundo provou, parou, olhou para Clara. "Como a senhora sabe fazer desse jeito?" "Desse jeito como, seu Raimundo?" "Com cuminho. E a carne cortada em cumbinhos pequenos." Marta fazia assim. Só ela fazia assim. Clara sentiu o sangue gelar. Ela tinha feito exatamente como Marta fazia, sem pensar. "A Lúcia me ensinou." Raimundo ficou em silêncio. Mas a semente da desconfiança tinha germinado. E então veio o erro que Pedro percebeu. Era fim de tarde. Pedro estava consertando a cerca do galinheiro. Clara saiu da casa com um copo de suco e entregou a ele. "Obrigado, dona Clara." Clara olhou para a cerca e, sem pensar, disse: "Pedro, não esquece de trancar bem o galinheiro de noite. Tem raposa rondando." Pedro parou. Virou-se lentamente. "Como a senhora sabe das raposas?" Clara percebeu o erro tarde demais. "Seu pai me comentou." Mas Raimundo nunca tinha comentado nada. E Pedro sabia disso. Pedro não disse nada. Apenas olhou para Clara, estudando o rosto dela. E pela primeira vez, algo clicou. Ele lembrou do baião de 2, da forma como Clara dobrava as toalhas no varal, em 3 partes, exatamente como a mãe fazia, do ponto de costura que ela usava. Pequenos detalhes que, sozinhos, não significavam nada, mas juntos formavam um padrão impossível de ignorar. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Ficou deitado, repassando mentalmente cada detalhe. E Pedro começou a suspeitar. Maio de 1998. Tia Clara estava dentro da casa, mas Marta estava começando a vazar pelas rachaduras da mentira. E quanto mais tempo ela passava ali, mais difícil ficava esconder quem ela realmente era. Porque você pode mudar de nome, pode mudar de rosto, mas não pode mudar a forma como uma mãe olha para os próprios filhos. Junho de 1998. Clara, ou Marta, já estava há 6 semanas na casa. E a cada dia, a máscara ficava mais difícil de sustentar. Porque memórias não morrem. Elas estão nas paredes. E uma mulher que viveu 16 anos em uma casa não consegue fingir que está ali pela primeira vez. Raimundo estava começando a perceber. Pedro estava começando a perceber. E a bomba ainda estava armada, esperando o pavio ser aceso. Raimundo começou a observar tudo. A forma como Clara andava, um andar apressado, com passos curtos, como Marta andava. A forma como ela segurava a xícara de café, com as 2 mãos, aquecendo os dedos, como Marta segurava. E uma noite, algo aconteceu que o fez ter certeza. Clara estava costurando um rasgão na camisa de Pedro. Raimundo entrou e viu, e reconheceu o ponto que ela usava. Um ponto cruzado, específico, que Marta tinha aprendido com a mãe. Um ponto que ninguém mais em Icapuí usava. E quando Clara terminou de costurar, ela dobrou a camisa de um jeito muito específico, em 3 partes, com as mangas para dentro, exatamente como Marta dobrava. Naquele momento, Raimundo sentiu algo impossível subindo pela garganta. Dúvida. E então, ele ligou para Lúcia. "Lúcia, eu preciso saber a verdade. Quem é essa mulher que você mandou para minha casa?" Do outro lado da linha, Lúcia estava na cama do hospital, fraca demais para mentir. É a Clara, minha prima. Você não tem prima nenhuma chamada Clara. Não me engana, Lúcia." Lúcia começou a chorar, mas não respondeu. Raimundo desligou o telefone.
E naquela noite, ele decidiu investigar. Lúcia morreu em 3 de julho de 1998, 2 meses após Clara voltar para Icapuí. Mas antes de morrer, ela pediu para ver Marta uma última vez. Marta, ainda como Clara, pegou o ônibus para Fortaleza. Entrou no quarto, viu a irmã, magra, pálida, quase irreconhecível. Lúcia segurou a mão de Marta com força e disse: "Vá embora. Sai daqui." Eles estão desconfiando. Marta balançou a cabeça. Eu não consigo, Lúcia. Lúcia começou a chorar. Você acha que eu não me arrependo? Eu ajudei você a destruir aquela família. Eu vi o Pedro e a Joana chorando no velório. E tudo isso foi culpa minha e sua. Marta apertou a mão da irmã. Eu vou contar a verdade para eles. Lúcia fechou os olhos. Eles vão te odiar. Mas Marta já tinha decidido. E Lúcia, exausta demais para argumentar, apenas suspirou. Então que Deus te proteja, mana. Lúcia morreu às 4 da manhã do dia seguinte. Marta estava ao lado dela, segurando sua mão. E quando Lúcia deu o último suspiro, Marta sentiu que tinha perdido a única pessoa no mundo que conhecia a verdade completa. Clara voltou para Icapuí no dia seguinte, mais silenciosa do que nunca, com os olhos inchados de tanto chorar. E Raimundo percebeu a mudança. Ela estava mais vulnerável, mais distraída. E foi nessa distração que ele viu sua oportunidade. Uma tarde, quando Clara saiu para o mercado, Raimundo entrou no quarto de hóspedes. Ele não sabia o que estava procurando, apenas sabia que algo estava errado. Abriu as gavetas, nada. Olhou debaixo da cama, nada. Abriu o guarda-roupa. Mas então, no fundo, escondido dentro de uma caixa de sapatos, Raimundo encontrou uma bolsa de couro velha. Dentro havia um envelope amarelado. E dentro do envelope, documentos. Um RG antigo. Nome: Marta Silva dos Santos. Data de nascimento: 14 de março de 1950. Filiação: Maria José da Silva. As mãos de Raimundo começaram a tremer. Ele pegou o RG atual de Clara. Nome: Clara Ferreira de Souza. Data de nascimento: 8 de maio de 1950. Filiação: Maria José da Silva. Maria José da Silva. O mesmo nome da mãe em ambos os documentos. Raimundo virou o RG velho de Marta e viu, carimbado no verso, um carimbo do Hospital Municipal de Aracati, de 1972. Fratura de pulso direito. E Raimundo lembrou. Marta tinha uma cicatriz no pulso direito. Uma cicatriz fina, branca. Raimundo olhou para a porta do quarto. Pensou em Clara. E lembrou que Clara também tinha uma cicatriz no pulso direito. Raimundo colocou os documentos de volta e ficou sentado na sala, esperando Clara voltar. Quando ela voltou, Raimundo estava na poltrona, com os documentos em cima da mesa de centro. Clara parou na porta, viu os papéis e soube que tudo tinha acabado. Raimundo não gritou, não se levantou. Apenas olhou para Clara, para Marta e disse: "Senta." Marta entrou devagar. Sentou no sofá. Não conseguia olhar para Raimundo. Quanto tempo você achou que ia conseguir esconder? Raimundo pegou o RG antigo. 14 de março de 1950. Marta Silva dos Santos. Mãe: Maria José da Silva. Ele pegou o RG de Clara. 8 de maio de 1950. Maria José da Silva. Ele colocou os dois documentos lado a lado. Mesma mãe,
Mesma cicatriz no pulso, mesma forma de andar, mesma forma de segurar a xícara, mesma forma de cozinhar, mesma forma de costurar, mesma forma de olhar para os meus filhos. Marta começou a chorar. Você não morreu, Marta. Você nunca morreu. Você fingiu. Você nos deixou. Por quê? Marta ergueu os olhos e disse com a voz quebrada: porque eu não consegui ficar longe deles. Porque eu sou a mãe deles. Raimundo ficou em silêncio. E então, ele fez a pergunta que Marta mais temia. Eles sabem. Marta balançou a cabeça. Não. Raimundo se levantou, pegou os documentos e disse: então agora eles vão saber. Naquela noite, Raimundo chamou Pedro e Joana para a sala. Clara, Marta, estava sentada no canto, de cabeça baixa. Pedro entrou primeiro, Joana logo atrás. Eles olharam para o pai, depois para Clara, e perceberam que algo grave estava acontecendo. Senta, disse Raimundo. Vocês precisam ouvir isso. Pedro pegou os documentos, olhou, franziu a testa. Mesma mãe? E daí? Raimundo respirou fundo. E daí que essa mulher não é tia Clara. Ela é a mãe de vocês. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Joana olhou para Clara. Depois para o pai. Depois para Clara de novo. O que você está dizendo? Pedro se levantou, pegou os documentos, olhou para Clara. E então tudo fez sentido. O baião de 2, as raposas, o jeito de olhar, o jeito de costurar. Isso é verdade? Marta, não mais Clara, ergueu os olhos. E pela primeira vez em 10 anos, ela disse a verdade. Sim, eu sou a Marta. Eu sou a mãe de vocês. E eu nunca morri. E foi assim que a verdade finalmente veio à tona. Uma década de mentiras. Uma década de luto forjado. Uma década de dor desnecessária. E agora, Marta, Pedro, Joana e Raimundo tinham que decidir. O que fazer com essa verdade? Eu sou a Marta. Eu sou a mãe de vocês. E eu nunca morri. Essas palavras ecoaram na sala como um tiro. E o que veio depois não foi alívio. Não foi abraço. Não foi perdão. Foi raiva. Joana foi a primeira a reagir. Ela se levantou e gritou: você mentiu. Você nos deixou. A gente chorou por você. A gente te enterrou. Marta tentou se aproximar, mas Joana recuou. Não encosta em mim. Você não é minha mãe. Minha mãe morreu há 10 anos. Pedro estava em choque, olhando fixamente para a foto no RG antigo. Sua mãe, viva, sentada ali, a 3 metros dele. Ele pensou em todas as noites que tinha passado chorando sozinho no quarto. Em todas as vezes que tinha perguntado por que ela tinha ido embora. Em todos os momentos em que ele precisou ser forte por Joana, enquanto por dentro estava despedaçado. Por quê? Foi tudo que Pedro conseguiu dizer com a voz quebrada. Por que você fez isso? Marta estava chorando. Porque eu não tinha escolha. Porque seu pai, ele me destruiu todos os dias por 16 anos. Eu não conseguia mais viver assim. Raimundo falou: então você nos destruiu no lugar. Marta olhou para ele. E pela primeira vez em 10 anos, ela não sentiu medo dele. Sentiu raiva. Você me destruiu primeiro, Raimundo. Você me humilhou. Você me fez acreditar que eu não valia nada. Quando eu percebi que a única forma de sobreviver era fingir que eu tinha morrido, eu fiz. Você não me deu outra opção. Raimundo ficou em silêncio, porque ele sabia que ela estava certa. Mas Pedro não estava convencido. E nós? Você não pensou na gente? Marta olhou para o filho. Eu pensei, todos os dias,
mas eu achei que vocês estariam melhor sem uma mãe quebrada. Pedro balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Você estava errada. A gente não estava melhor. A gente ficou órfão. Eu tive que ser adulto com 15 anos. Como você espera que a gente te perdoe? Marta não tinha resposta. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou por Icapuí. A mulher morta voltou. A polícia foi acionada. O delegado Dr. Augusto Mendes abriu uma investigação por fraude de identidade. Marta confessou tudo. O promotor queria processá-la. Poderia pegar de 2 a 6 anos de prisão. Mas Raimundo não quis pressionar. Ele sabia que ele também era culpado. E expor Marta publicamente significaria expor a si mesmo. Significaria que todos em Icapuí saberiam que ele tinha sido tão terrível que a esposa preferiu forjar a própria morte. Então, em setembro de 1998, um acordo foi feito. Marta renunciaria a qualquer direito sobre os bens do casamento. Em troca, não seria presa, mas teria que deixar Icapuí e nunca mais voltar. Marta aceitou, porque ela sabia que não tinha escolha. Antes de partir, Marta tentou falar com Pedro e Joana uma última vez. Joana se recusou a vê-la. Disse que Marta tinha morrido em 1988. Joana nunca mais falou com a mãe. Pedro concordou em se encontrar. Foi até o quarto de hotel onde Marta estava hospedada. Ela entrou, sentou e ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, Marta disse: "Eu sei que você me odeia." Pedro balançou a cabeça. "Eu não te odeio. Eu passei 10 anos tentando esquecer que você existiu. Tentando ser forte pela Joana. E agora descobrir que você estava viva esse tempo todo. Que você podia ter voltado a qualquer momento, mas escolheu não voltar. Isso dói mais do que se você tivesse realmente morrido." Marta chorou. "Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida." Pedro se levantou para sair, mas antes de abrir a porta, ele se virou e disse: "Eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar, mas eu entendo por que você fez o que fez. E eu espero que você finalmente encontre paz." E então Pedro saiu, e Marta nunca mais o viu. Marta Silva dos Santos deixou Icapuí em 20 de setembro de 1998, exatos 10 anos e 2 dias após o seu falso afogamento. Ela voltou para Mossoró e reassumiu a identidade de Clara Ferreira de Souza, a única identidade que o governo reconhecia. Marta Silva dos Santos estava legalmente morta. Ela viveu mais 17 anos. Trabalhou como faxineira, costureira, cuidadora de idosos, viveu sozinha, nunca se casou. Em 2015, aos 65 anos, Marta morreu de insuficiência cardíaca em um hospital público de Mossoró. Ela foi enterrada numa cova sem nome no cemitério municipal. Pedro foi ao enterro. Joana não foi. E quando Pedro viu o caixão, simples, barato, sem flores, ele chorou. Não pela mãe que ele perdeu em 1988, mas pela mulher que ele nunca teve a chance de conhecer. A história de Marta Silva dos Santos é uma história sobre sobrevivência, mas também é uma história sobre destruição. Marta fugiu de um casamento abusivo da forma mais extrema possível. Ela forjou a própria morte. Deixou para trás 2 filhos que a amavam. E quando voltou, 10 anos depois, descobriu que o amor deles tinha se transformado em ressentimento. Ela estava certa ao fugir? Ela estava errada ao abandonar os filhos? A resposta depende de quem você pergunta. Se você perguntar a Marta, ela diria: "Eu fiz o que precisava fazer para sobreviver." Se você perguntar a Joana, ela diria: "Ela escolheu a liberdade dela sobre a dor da gente." Se você perguntar a Pedro, ele diria: "Eu entendo, mas entender não é o mesmo que perdoar." E a grande questão que fica é: qual é o verdadeiro custo de forjar a própria morte? Marta ganhou a liberdade, mas perdeu os filhos. Ela escapou do abuso, mas criou outro tipo de trauma. O trauma de uma família que enterrou alguém que nunca morreu. O trauma de filhos que cresceram pensando que a mãe tinha preferido o mar a eles. A fuga de Marta foi um ato de sobrevivência ou um ato egoísta de destruição? A resposta não é simples, e talvez não exista uma resposta certa. Mas uma coisa é certa:
Existem segredos que, quando revelados, destroem mais do que salvam. E existem mentiras que deixam cicatrizes que nunca se curam. Marta morreu no dia em que fugiu. Clara morreu no dia em que voltou. O corpo que desceu à cova em 2015 era apenas o que sobrou depois que ambas acabaram. E talvez essa seja a verdade mais cruel de todas. Marta Silva dos Santos nunca teve a chance de realmente viver. Este foi mais um episódio de Histórias que a Família Esconde. Se essa história te impactou, deixe um like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir histórias que questionam o que achamos que sabemos sobre família, sobre fuga, sobre perdão. E nos comentários, Marta estava certa ao forjar a própria morte para escapar do abuso, ou ela deveria ter encontrado outra forma? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos casos, porque toda semana trazemos histórias que ninguém quer contar, mas que todo mundo precisa ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.